Pessoal, eu queria analisar com vocês as palavras do advogado Dr. Vilardi, que está fazendo a defesa do presidente Jair Bolsonaro, e circulou hoje muito nas redes sociais a sustentação oral feita por ele. Eu achei que foi impecável, ele realmente atravessou diversos pontos muito sensíveis que qualquer pessoa consegue entender, seja ela da área jurídica ou não. Então é perceptível aqui as violações do que a gente fala, né, no direito de devido processo legal. O STF não é o local competente para fazer esse tipo de análise de processo, né, desse tipo de caso, porque não tem pessoas com o foro privilegiado. Outras questões aqui com relação à ampla defesa, né? No final a gente vai dar uma olhada aqui também no vídeo do advogado do Braga Neto, falando que não teve acesso sequer aos telefones do seu cliente, né, aquilo que foi apreendido na casa dele, etc. Então tudo isso aí mostra a sanha persecutória, né, a vontade de condenar não só o Jair Bolsonaro. Aqui hoje foi feita análise de 7 pessoas, dentre elas eu falei aqui o Braga Neto e algumas outras, né? Lembrando que o Braga Neto é um general 4 estrelas, que foi candidato a vice-presidente, ministro da Defesa, ministro de Estado, e até hoje segue preso preventivamente da maneira mais absurda possível. Então vamos começar aqui, doutor Celso Sanches Vilardi. Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, pagando preço por ser honesto, né? Se tivesse jogado juntinho, né, com o pessoal do sistema, certamente, hoje, a situação dele seria bem diferente. Começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021. Essa live aqui é aquela live que o presidente fez junto com o deputado federal Felipe Barros, que era o relator da PEC do voto impresso, a PEC 135, de autoria da deputada Bia Kicis. E nessa análise, eles resgatam o inquérito de 2018 que fala das urnas eletrônicas, da invasão hacker, que depois dessa live, o Alexandre de Moraes colocou sigilo em cima disso, como se não houvesse interesse público em saber o que estava por dentro, né, os detalhes dessa invasão hacker nos sistemas do TSE, reconhecido pelo próprio TSE, pelo próprio Giuseppe Janino. Essa história você já conhece, o presidente Bolsonaro falou dela várias vezes. Essa sim, muito suspeita. Mas como foi o Bolsonaro que foi eleito, talvez enxergaram a possibilidade de dizer que o Bolsonaro fraudou a eleição e anular a eleição. Por isso que investigaram essa fraude. E por isso que não se investiga 2022. Por quê? Porque o Bolsonaro, né, foi derrotado, ao menos oficialmente, e o Lula, que é o queridinho do establishment nesse momento, acabou levando aquela eleição daquele jeito que vocês viram. Em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. Isso aqui que ele está falando é o que o Bolsonaro diz, né? O Fishing Expedition, né? É a expedição da pesca. O que é isso? É você selecionar, você pescar, né, daquele artefato probatório, de onde é que você vai pensar para seguir numa ação visando condenar aquela pessoa. Então ele falou aqui de 4 casos e o derradeiro foi o da vacina, né? Na vacina eles conseguiram pegar o Cid, aí dali pegou o celular dele, pegou outras coisas, foi para cima do presidente. Vocês lembram a primeira operação da Polícia Federal? A Polícia Federal podia perfeitamente ter pedido: presidente, pode me dar o seu cartão de vacina, etc. O presidente teria entregue, né? Celular também, etc. Mas não, resolveram esculachar lá na casa dele e tal. E quando pegaram isso tudo, aí começou a pescaria probatória, o Fishing Expedition, para tentar se construir uma narrativa de que Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros teriam alguma relação com o 8 de janeiro, como se o 8 de janeiro também fosse um golpe. Ele vai chegar lá, vai falar que é um crime impossível. É a mesma coisa que eu tentar disparar, né, uma munição utilizando meu celular. Não vai disparar.
porque o celular não é um meio eficiente para aquilo. Assim como aquilo que aconteceu em 8 de janeiro não é um meio eficaz para você fazer uma derrubada de um presidente. Por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. O Cid, ele deu 10 depoimentos para a Polícia Federal e 1 para o próprio Alexandre de Moraes, o que não é permitido em lei. O delator não pode, né, ser ouvido pelo juiz. Isso contamina todo o processo. Aí acabou aquela história de um defende, um acusa e um imparcial julga. Porque ele passa a ser parte, né? Ele está fazendo as vezes da acusação, ele está fazendo as perguntas para tentar se chegar na culpabilidade do réu, no caso de Jair Bolsonaro. E o juiz não tem esse papel. O juiz tem o papel de receber as provas e fazer um julgamento longe de todos. E o que se achou, senhor presidente, depois de tudo isso? Que foram determinadas buscas e apreensões, foi feita a quebra de nuvens, o presidente foi investigado, buscas e apreensões. O que se achou com o presidente? Absolutamente nada. E com todo o respeito e com toda a vênia, ilustre Procurador-Geral da República, eu contesto essa questão do documento achado no do Partido Liberal. Há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator. É importante falar aqui da delação do Cid, porque a delação do Cid é o que sustenta tudo isso. É o que foi utilizado como subterfúgio do Alexandre de Moraes para prender o Braga Neto e é o que é utilizado, única fonte utilizada pelo Alexandre de Moraes para dizer que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso tudo. O que a gente sabe que é mentira e a gente também sabe que o Cid deu depoimentos diversos em virtude da pressão que ele recebia. O Dr. Vilardi vai chegar também nesse momento. Com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Estado de sítio também foi cogitado pela Dilma Rousseff antes do impeachment dela em 2016. Isso, inclusive, está no livro do comandante do Exército à época, o general Vilas Boas. E não teve esse estardalhaço todo. Com Bolsonaro, né? Meu Deus, fala até em golpe. Como é que fala se falar em golpe se você está falando de um dispositivo constitucional? Se o estado de sítio existe, está dentro da Constituição, é porque ele pode, em momentos de necessidade, ser acionado. E aí é todo aquele procedimento que o Bolsonaro fala bastante, né? De reunião de Conselho da República, manda para o Congresso, aí um quórum qualificado, acho que tem 2/3 do Congresso tem que aprovar para mandar de volta para o presidente, aí o presidente sanciona o decreto falando ali do que vai mudar, né, dentro do Brasil. Então, vem a denúncia. E a denúncia é feita, efetivamente, com 2 novidades. Porque, com o estado de sítio, e baseado na palavra exclusiva do delator, seria difícil a propositura de uma ação penal. Tá vendo? Somente com o estado de sítio e somente embasado, né, na denúncia do delator, é difícil você fazer a proposição de uma ação penal, porque não tem ilícito, não existe crime nisso daqui. Então, trace uma narrativa que vem efetivamente do começo de atos de pronunciamentos do presidente da República, pronunciamentos públicos, e depois o 8 de janeiro. Sobre esse primeiro momento, senhor presidente, eu me permito até fazer uma digressão sobre o mérito antes de tratar das preliminares, mas é importante dizer que sobre esse primeiro momento... Essa imagem aí também é complicada, né? O advogado do Lula, Zanin, né? Com todo respeito, tá? Julgando o presidente Bolsonaro. Tem o Flávio Dino. Flávio Dino, né, já processou o presidente Bolsonaro quando ele era governador do Maranhão. Fez parte do Partido Comunista Brasileiro, várias oportunidades ali de troca de farpas. Isso aqui tudo é um circo, gente. Me desculpa, mas esses juízes aqui no STF... Nós temos, efetivamente, uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe, e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução
que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Aqui ele está dizendo o seguinte: o Procurador-Geral da República, né, o excelentíssimo senhor Gonê, né, aquele que não tem pressa em analisar a questão do meu passaporte, ele diz que o golpe começou nessa live do Bolsonaro com o deputado Felipe Barros em 2021. Ele fala que ali começou a se tramar o golpe de Estado. Só que aí o doutor Vilar está falando, mas calma aí, que golpe que é esse? Em 2021 o presidente era o Bolsonaro. Para que ele ia dar golpe? Ele já era o presidente. Dá golpe de quê? Só se dá golpe se você subverter a ordem. Só se dá golpe se você tirar uma pessoa de uma cadeira e colocar outra ali à força. Isso é um golpe. Golpe em Cuba é paredão em todo mundo e o Fidel Castro é o novo ditador. Golpe bolchevique é fuzilando os czares e o Lenin é o novo ditador. Isso é um golpe, né? Não é o que está tentando ser desenhado aqui nessa acusação do PGR. Mas foi o melhor que eles conseguiram fazer, depois de anos de investigação. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os dois tipos penais têm elementares do tipo com a violência ou a grave ameaça? Ele fala que o golpe começou com uma live. E aí o doutor Vlad está falando, mas como é que você faz um golpe com live, meu Deus do céu? Pressupõe, é requisito a violência. É requisito, pelo menos, uma ameaça. E mais uma vez, autogolpe, né? Porque seria o Bolsonaro dando golpe para tirar ele mesmo e botar ele mesmo na presidência da República. É algo assim, é sem pé nem cabeça. Você não precisa nem saber direito, né? Eu sou advogado, tenho OAB, etc., mas você não precisa ter uma carteirinha da OAB ou cursar 5 anos de faculdade de Direito para conseguir entender isso daqui, né? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Tá vendo como é que é importante você ter conhecimento dos autos? Autos, gente, é o processo, são as páginas do processo. O processo são os autos, né? E tem uma frase de direito, né? O que não está nos autos não está no mundo. Então o mundo aqui do advogado, do juiz, do acusador, do defensor, ele é todo baseado em cima daquilo que está ali nos autos. O doutor Vilar está trazendo aqui que no próprio relatório da Polícia Federal, que é usado como base dessa acusação, não existe a certeza de que Bolsonaro tenha tido uma participação efetiva no 8 de janeiro. A própria Polícia Federal absolve Bolsonaro, em outras palavras, por ter usado 90 vezes as palavras, né, possibilidades, ou alguma variante delas, pelo que eu entendi aqui. No entanto, eu tenho certeza que você, que está acompanhando tudo pela imprensa ou pela rede social, acharia que a Polícia Federal viria de outra maneira nesse relatório. Concorda comigo? Você devia estar achando que a Polícia Federal veio passando o cerol, mostrando o batom na cueca de que Bolsonaro participou do 8 de janeiro. E o doutor Vilar está falando que não é bem assim. Ou melhor, não é nem um pouco assim. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Nem o Cid vincula Jair Bolsonaro ao 8 de janeiro. Portanto, apresentou-se uma denúncia. Com essas duas circunstâncias, e eu não tenho tempo, senhor presidente, tenho que falar rapidamente, mas essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. 45 mil
documentos teriam que ser analisados em 15 dias pela defesa. Quando a defesa tomou conhecimento, quando chegaram para eles, né, essa carga da acusação, para eles poderem analisar e responder e fazer a defesa apropriada dos seus clientes, eles tiveram 15 dias. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação, são 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. Deve estar cheio de matéria ali para encher linguiça, né? Quando você tem, de fato, um crime, né, você tem um corpo estendido no chão, você tem uma droga, uma arma apreendida, isso é fácil de você mostrar. É substancial, é material. Você consegue enxergar e ver aquilo. Quando você não tem, manja o aluno que não sabe a matéria, que ele tem que encher linguiça lá na redação, nas respostas discursivas da escola, da faculdade, do curso? Então, é isso daí. Basicamente, né, a Polícia Federal e a PGR se prestaram a esse tipo de coisa. E aí, na sequência, senhor presidente, eu queria tratar de uma preliminar que já meu colega que me antecedeu na tribuna fala da relevância do caso. Não é só a questão da relevância do caso, é a questão da competência. A minha questão principal é que o Supremo Tribunal Federal, na portaria do ministro Barroso, que encaminhou para as turmas das ações originárias, ele faz um destaque a respeito da questão do presidente da República. Então, o presidente da República, se crime houvesse contra o presidente da República, seria julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal entendeu agora, num julgamento que foi concluído recentemente, após a apresentação da denúncia, que a competência se prorroga e que os detentores de foro, ainda que deixem suas respectivas funções... Ele está falando o seguinte, que recentemente o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, de maneira milagrosa, né, mudou a sua jurisprudência, mudou o seu entendimento, mudou a sua maneira de pensar enquanto tribunal e acabou, né, agora eles decidiram que mudou. Agora é o seguinte, se a pessoa tem foro por prerrogativa de função e o processo, né, no meio do processo, ela perde esse foro por prerrogativa de função, deixa de ser deputado, deixa de ser presidente, etc., ainda assim o processo não vai descer para a primeira instância, que é o local onde julgam as pessoas comuns. Esse processo continua no Supremo Tribunal Federal. É disso aqui que o doutor Vilardi está falando. Passem a ocupar, saiam da prerrogativa de foro e o delito será julgado pelo Supremo, prorrogando a competência que detivera aqui no momento que ocupava o cargo. Qual era a competência? Era do pleno, porque ele era presidente da República. Ele está reclamando aqui que é o seguinte, esse julgamento não deveria estar ocorrendo na primeira turma do STF. É que o STF, os 11 ministros, compõem um plenário. Embaixo do plenário existem 2 turmas, né? Os trabalhos são separados para dar uma certa celeridade, até por causa da anomalia que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que deveria ser o guardião da Constituição, só que hoje eles estenderam tanto a competência deles, eles próprios, que acabam julgando até esse tipo de coisa aqui. E aí o doutor Vilardi está reclamando, ele falou, calma aí, se o presidente é julgado pelo plenário do STF, conforme diz o próprio ministro presidente do STF, o Barroso, e vocês estão falando que a competência do STF ela é preservada ainda que o acusado perca o seu foro privilegiado, que é o caso do presidente Bolsonaro, que não é mais presidente, é ex-presidente hoje em dia, então deve ser preservado também o local interno do STF que ele seria julgado, ou seja, o plenário. O doutor Vilardi ele quer levar o caso para que todos os 11 ministros do STF se dediquem a ele, analisem esse caso. E aí, por que os demais ministros não querem? Esses 5 aqui, né? No caso, quem forma essa turma são Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin, Fux e Flávio Dino. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Fux, está faltando mais um aqui. E chegou a ser investigado como presidente da República. Muito bem. Mas com base nisso, senhor presidente, o que nós temos nessa denúncia? A prova da defesa, substancialmente, é uma prova negativa. É uma prova negativa. Não fez, não participou, não aderiu, não autorizou. É uma prova negativa.
Então, seria muito importante, e eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. O que ele está falando aqui? É verdade, Alexandre de Moraes, né? Luís XIV. Tudo que está na denúncia está disponível nos autos. Só que o que está na denúncia? Ele vai chegar lá. É só aquilo que a acusação pinçou das provas. Então tem o celular, tem a conversa de WhatsApp, por exemplo, do Cid com outra pessoa. Aquele trechinho interessava para a acusação, a PGR foi lá, ou a Polícia Federal, pinçou e jogou dentro da denúncia contra o Bolsonaro. O que o doutor Vilardi está reclamando aqui com justiça é que ele não está tendo acesso à ampla defesa. O que é ampla defesa? Ele quer ter acesso à conversa inteira, porque de repente vai ter alguma parte ali que não está na denúncia, que não foi mencionado pela Polícia Federal, mas que interessa a ele da defesa para provar que o seu cliente não fez alguma coisa. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Ele está sendo aqui muito elegante, tá? Ele está simplesmente falando com outras palavras, né, o doutor Vilardi. Vocês estão ferindo a ampla defesa. Para eu bem defender o meu cliente, eu preciso do acesso inteiro das provas. Aprender um computador, eu tenho que ter acesso àqueles HDs para saber o que tinha dentro daquele computador. Aprender um telefone celular, conversa de WhatsApp, eu tenho que ter acesso a toda a conversa de WhatsApp, não a trechos selecionados pela acusação, porque a acusação vai querer montar uma narrativa para condenar o réu. É disso que ele está reclamando. Isso daí é patente, assim, está na cara que isso daqui é uma violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Está lá no nosso artigo 5º. E ele está falando o seguinte: tem que ter acesso a toda a cadeia de custódia. Toda a cadeia de custódia é o quê? É todo o conteúdo do celular. É todo o conteúdo da delação. É todas as delações que o Mauro Cid fez. É isso que ele está falando aqui. Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos... Pessoal, é tão frágil a acusação, que eu tenho certeza, se dessem acesso a todas essas mídias, o Alexandre de Moraes ia ser ridicularizado, ele ia ser humilhado. É igual quando eles pegaram lá a conversa de WhatsApp dos empresários, né? Gente sendo colocada debaixo de investigação porque mandou um emoji de um joinha. Isso é crime onde, gente? Estados Unidos, nem sequer existe crime contra a honra, vocês saberem. Temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, que falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto, na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram?
Isso não... Olha só, né? Toda aquela narrativa que eles montam, dizendo que teve Operação Punhal Verde e Amarelo, que o Cid falou com não sei quem falou com não sei quem, que depois teve às tantas horas do tal dia, teve um encontro dentro do Palácio Planalto, etc. Isso não foi liberado, isso não está na peça acusatória, isso não foi liberado para que a defesa tivesse acesso. Ou seja, né? Essa acusação ela é totalmente um castelo de areia, ela é frágil, ela é precária. Se fosse algo forte, você poderia abrir todas as provas. Mas não, eles têm medo de que a verdade venha à tona. E é por isso que eles estão atropelando a defesa. E é por isso que eu digo, por mais brilhante que possa ser Dr. Villard, Dr. Bueno, né, Dr. Kunz, não tem como você ir contra isso daqui. A gente vai ver no final o vídeo do advogado do general Braga Neto. É impossível você exercer o direito de defesa enquanto advogado nesses termos que estão sendo postos aqui nesse inquérito. Não consta, é essa a importância de verificar toda a questão. Me encaminhando para o final, senhor presidente, eu gostaria de tratar a questão da delação premiada. E aqui eu queria tratar de duas questões, que inclusive estão sendo confundidas. Aliás, tudo que fala a defesa na imprensa sai de uma forma um pouco distorcida. O que foi questionado pela defesa, ministro Zanin, é o fato de que o delator rompeu com o acordo quando vazou a delação. E saiu na revista Veja. Diz ele que foi um desabafo. Ele está falando daqueles áudios do Cid, que a revista Veja publicou em primeira mão, e o Cid falou que foi, na verdade, depois, né, ele foi falar que foi um desabafo. É claro, né, senão a delação premiada dele poderia cair. Mas aqui vem um aspecto muito interessante que o Dr. Villard vai levantar, e eu não vi ninguém levantando. É estranha essa expressão desabafo, porque no desabafo ele diz que não tinha voluntariedade. Isso não é um desabafo. Na versão dele atual, isso teria sido uma mentira. Mas vai lá. Falou com o primo, com o irmão, com o cunhado. Senhor presidente... Ele está falando o seguinte, se você dá um depoimento falando X e depois manda um áudio para uma pessoa próxima falando Y, Y não é igual a X. Uma das duas versões é mentirosa. Só que ainda assim o Dr. Villard está dando crédito para ignorar essa parte. De lambuja, vamos dar essa colher de chá aí para a acusação. A lei não autoriza o delator, o contrato de colaboração, não autoriza o delator a falar nem com o irmão, nem com o cunhado, nem com a mãe. Não autoriza. Ele, inclusive, estava proibido até de ter contato com o pai, salvo engano mesmo, a partir de um determinado momento que era investigado. Se ele falou com o cunhado, e se isso foi vazado, essa é uma responsabilidade dele. Dir-se-á, mas essa é uma questão formal. É verdade, uma questão formal. Só que mais adiante vem uma questão de que a Polícia Federal diz que ele... Mais uma colher de chá para acusação, tá? Porque pela lei, o delator não pode comentar o teor da delação com mais ninguém. Não existe exceção para familiar, cônjuge, parente de primeiro, segundo, terceiro grau. Isso por si só já é uma violação da lei e já dá ensejo para a anulação da delação, mesmo que seja uma formalidade legal, né? Ele poderia até repetir aquilo que ele falou na delação para outras pessoas, né? Ele falou X na delação e repetiu X para um familiar dele. Ainda que X seja igual a X, né, que seja a mesma versão, isso por si só já é ensejo, já dá margem para se anular essa delação. Mas vamos dar uma segunda colher de chá para a acusação nesse ponto da delação. Vamos lá, doutor Villard. Mentiu, omitiu e se contradisse. E aí, senhores ministros, essa é a minha maior crítica, a questão da delação. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração. E só. Então o delator vai lá, perante as autoridades, né, Polícia Federal, os investigadores, aí ele fala o seguinte, ó, aconteceu XYZ. Com isso em mãos, a Polícia Federal vai a campo para ver se realmente ocorreu X, Y e Z. Então a delação é o meio pelo qual a Polícia Federal fará as diligências sobre os fatos X, Y e Z. E só assim ela poderá ser utilizada. E se a Polícia Federal verificar que realmente X é X, Y é Y e Z é Z, aí deu match
Combinado, aquela prova está válida, aquela delação é verdadeira, está válida, será levado adiante no processo e o delator receberá os benefícios daquela delação. Só que aí vem um ponto importante que o Dr. Vilardi vai levantar. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então, há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Entenda, né? O Cid falou, aconteceu X, Y e Z. Quando ele solta o áudio para a Veja, ele fala, não aconteceu nada daquilo. Ele fala, aconteceu A, B e C. Aí o Dr. Vilardi está falando, isso daí é uma mentira, isso daí já é assim, já fere de morte, materialmente, a delação do Cid. Só que aí ocorre a bizarrice, né? Que é a reclamação do Dr. Vilardi, que ele fala, ao invés de você anular a delação, você chama o delator para que ele possa, né, se adequar aos termos da Polícia Federal. Então a Polícia Federal vai chegar para ele e vai falar, calma aí, amigão, você está falando aqui XYZ, você está falando aqui ABC, o negócio é o seguinte, você tem certeza que não ocorreu uma terceira hipótese aqui, de repente LMN? E aí o Cid chega e fala, não, realmente, aconteceu LMN. Não aconteceu nem XYZ, não aconteceu nem ABC, nem nada. O que aconteceu, policial federal, é justamente isso que você está falando para mim. Então, o Dr. Vilardi está falando o seguinte, que se inverteu a delação para que saísse de um meio de prova e fosse o fim da investigação. Então, os policiais federais, eles inverteram, eles foram a campo, cavucaram ali, né, LMN, cavucaram 3 fatos, e aí com esses fatos voltaram no delator com a história pronta, que na verdade o delator é que deveria estar com a história pronta, né, não os investigadores, e aí chega no delator e fala, confirma para mim que aconteceu LMN, aí o delator, não, realmente aconteceu isso, aí opa, então deu match. Consegue entender que ocorre uma inversão do instituto da delação? A delação é para você descobrir novos autores, né, novos fatos, algo relacionado com a investigação. No entanto, a delação aqui está servindo apenas para confirmar a versão da acusação. E confirmar debaixo de ameaça, de prender a esposa do Cid, de prender as filhas dele, inclusive que eram menores, uma completou a maioridade recentemente, mas dizer que ainda assim iriam atrás dela para prendê-la se fosse o caso. Então foi debaixo dessa vara aí que o Cid deu a delação dele. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. O Cid se adequa aos fatos trazidos pelos policiais. E não o contrário. Deveria ser o contrário. Deveria ser o Cid falando e o policial indo atrás para verificar a veracidade daqueles fatos contados pelo Cid. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios. E aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte, inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque, nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia, e não pelo Poder Judiciário. Ele está reclamando aqui do fato do Alexandre de Moraes também ter participado, né? Ele está falando que não foi uma audiência para você ouvir o Cid. Foi para que o Cid confirmasse provas outras, né? Indícios outros. Então ele está falando que foi uma coleta de prova na audiência, não foi uma audiência para ouvir o Cid. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo o que aconteceu no 8 de janeiro.
Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República o colocando como líder de uma organização criminosa quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros. Enquanto ocorria o 8 de janeiro, o quebra-quebra, a baderna, o presidente Bolsonaro estava nas redes sociais falando para as pessoas retornarem para casa. Antes do presidente Bolsonaro pegar o voo para os Estados Unidos, dia 30 de dezembro de 2022, ele fez uma transmissão ao vivo do local de praxe dele, comum, aquela biblioteca lá do Palácio da Alvorada. E ele falou o quê? Pessoal, tem um dia depois de amanhã, vamos lá, ânimo, né? Vamos resgatar o nosso país, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando, e sempre de maneira pacífica. Nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição. Foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando... Então, antes da posse do Lula, ainda durante a transição, Bolsonaro deu ordem para que a transição ocorresse. E ela ocorreu de maneira natural, de maneira pacífica. Todo mundo viu. Não teve nenhum problema, nenhuma reclamação, inclusive, nada mais enfático de ninguém, até mesmo do PT, com relação à transição. E o presidente Bolsonaro chegou a nomear os comandantes de força sugeridos pelo ministro da Defesa do Lula, né, pelo José Múcio. Então, como é que você vai dar um golpe onde você pega a força que poderia ser utilizada para um golpe de Estado, normalmente é em todos os locais do mundo, né, as Forças Armadas, e você passa isso para o seu opositor político, né, a pessoa que se diz vítima do golpe? Não tem como, não tem como. Ele está trazendo para o argumento fático, ele saiu do jurídico, agora ele está no mundo dos fatos. Ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros... E o Bolsonaro faz isso antes mesmo da diplomação do Lula que ocorreu em dezembro, né? Eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência, e peço a rejeição da denúncia e agradeço pela atenção. Muito obrigado, senhor presidente. Então, pessoal, tá aí, né? Dr. Vilardi falando dessa questão, fazendo a defesa, né, do recebimento da denúncia. Então, agora, o que acontece? A Procuradoria-Geral da República ela oferece a denúncia e aqui, nessa data de hoje, está sendo percebido o quê? Se o STF vai aceitar essa denúncia. Se o STF aceitar, que é o que todo mundo está falando que vai acontecer, aí vai começar um processo formal. Aí vão ser ouvidas testemunhas, aí vão ser apresentadas uma série de documentos, aí vão ser impetrados outros instrumentos judiciais, de defesa, da acusação, etc. E aí é um processo mesmo. Então isso tudo daqui ocorreu. Calma aí. Então o doutor Vilardi, ele foi muito bem na defesa, né? Eu acho que foi brilhante aqui. Ele conseguiu preencher vários pontos. Faltava tempo, né, porque daria para falar o dia inteiro sobre as nulidades desse processo, mas ele conseguiu resumir bem, sintetizar bem. Excelente trabalho, mas é um julgamento político, né? Isso daqui que ele acabou de falar já foi matéria para trancar várias outras ações penais, já foi matéria para absolver muita gente. Só que o STF, a todo momento, ele vai mudando a jurisprudência ao sabor do cliente, ao sabor do réu. Então eu acho difícil aqui que essa turma rejeite a denúncia, eles devem aceitar. Talvez você esteja vendo esse vídeo agora, eles já tenham aceito. A turma aqui, lembrei, né, é Carmen Lúcia. Né? Então é Carmen Lúcia, Flávio Dino, Fux, Zanin e Alexandre de Moraes. A exceção do Moraes, que foi nomeado pelo Temer, é inimigo pessoal do Bolsonaro, né?
todos os outros aqui nomeados por Lula e Dilma, né? Você imagina só, inclusive o Flávio Dino. Meu Deus do céu, é inacreditável. Mas eu queria encerrar com vocês ainda, né, falando desse depoimento aqui do advogado do Braga Neto. Então vamos dar uma olhada aqui, porque, mais uma vez, é algo bizarro, vale a pena ouvir. E detalhe, tanto o doutor Vilardi, né, quanto os advogados aqui do Braga Neto, nenhum deles é identificado com a direita. São pessoas mais até de posicionamentos de centro ou de esquerda normalmente, né? É o dito, são as pessoas mais, digamos, moderadas, mais tranquilas, né? Sem paixões, sem radicalismos, que já fizeram inclusive defesas de pessoas ligadas à esquerda. E agora estão, né, fazendo a defesa do presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e de outras pessoas, e estão vendo como que a coisa muda a depender do cliente. Então vamos lá. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Ele está falando basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nem como defender meu cliente, né? Doutor aqui José Luiz Mendes de Oliveira Lima. É bizarro, é bizarro. Ele não teve acesso ao celular apreendido do cliente dele. Vocês conseguem entender o tamanho da ignorância que é isso daqui? Talvez nem no período da Inquisição, nos períodos medievais, sei lá, no tempo dos homens das cavernas, sei qualquer coisa. Isso aqui é inimaginável. Você não pode dizer que isso aqui é uma democracia. Isso é inaceitável. Isso é absurdo, isso é repugnante, isso é nojento. Para fazer isso, joga o cara na masmorra logo, né? Trancafia lá no arcabouço, né? Nos porões da democracia, como eles gostam de falar. Pessoas que já defenderam gente da esquerda. Me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. Ele só quer ter acesso ao conteúdo do celular, nem isso ele tem. E ele havia reclamado no tempo da prisão do general Braga Neto que ele não tinha como defender o seu cliente da prisão porque ele não teve acesso à delação do Cid, que embasou a prisão do Braga Neto. Então o Cid, a depender do que ele fale, virou lei. E como ele é coagido, ameaçado, ele fica numa situação muito embaraçosa, né? Então, isso daí foi o teatro que ocorreu hoje. Podem esperar que eu pretendo, a cada passo que esse processo der, trazer aqui para vocês uma cobertura e uma linguagem mais simples, fora do juridiquês, né, para que vocês entendam o que está acontecendo dentro do processo do presidente Bolsonaro. Então, peço para você ficar ligado, se inscrever no canal. Sempre que olhar o vídeo, qualquer coisa, já curte de cara, depois você dá uma olhada. Isso aí ajuda a nossa voz a chegar ao maior número de pessoas possível. E vale lembrar, né, para finalizar, o presidente Bolsonaro estava presente ali em todo momento, porque ele não deve. Ele foi ali de cara limpa olhar, né, aqueles algozes e foi um recado, né, foi algo simbólico ele estar ali presente. E tal qual ocorreu com os Estados Unidos, onde o Trump, quando ele saía dos tribunais, onde ele enfrentava essa mesma lawfare, esse ativismo judicial, essa injustiça toda, o presidente Trump ele dava declarações públicas, fazia coletivas de imprensa. E eu fiquei muito feliz que o Bolsonaro passou a fazer a mesma coisa, para mostrar para a população que ele não é bandido, para mostrar para a população o que está acontecendo. Qualquer traficante, né, meia boca, qualquer ladrão pé de chinelo, ele teria uma extensão, uma dilação do prazo para fazer a defesa do seu cliente, o advogado, né? Ele teria o acesso ao celular, aos dados do celular do seu cliente que foi apreendido o celular. Mas com Bolsonaro não. E sequer ele é julgado no plenário. Sequer existe a hombridade de se julgar o presidente, como prevê o regimento interno do STF, né, nesses casos notórios, e o presidente, né, que tem a competência preservada de ser julgado pelo plenário. Mas não, está sendo julgado na primeira turma, né?
Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e o Zanin, que foi advogado do Lula, né? Não dá para levar isso daí a sério. Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir trabalhando, vamos seguir tendo fé em Deus, né? Todo mundo está se movimentando, não tem ninguém parado. O que eu falo, muitas das vezes esse jogo ele é jogado em silêncio, mas, né, há de dar certo. Vamos junto, vamos com fé. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e não se esquece de se inscrever ali no canal. Não custa nada, mas para nós é de grande valia. Até a próxima.